TV Candidez. Aqui a cidade tem muito mais espaço. Fundação Jaime Martins, promovendo cidadania. Programa Amostra Grátis da Saúde. Oferecimento Unimed Divinópolis. Plano Participativo Empresarial. Melhor custo para a sua empresa. Mais benefícios para seus funcionários. Megascan. Ressonância magnética ao seu alcance. E Laboratório Lister, porque confiança é tudo. Olá, muito boa noite. Começa agora pela TV Candidez, canal 13, o Amostra Grátis. O programa que é apresentado ao vivo toda terça-feira, sempre a partir de 9 da noite, dentro da proposta da TV Candidez, que é levar informação com prestação de serviço. Você já sabe que toda semana nós estamos ao vivo na terça, com a nossa reprise no sábado. Sábado, a partir de 1h da tarde, não tem como você participar. É o programa de saúde gravado, é a nossa reprise. A sua participação é válida toda terça-feira, a partir de 9 da noite. A direção da TV Candidez, do Sistema MPA de Comunicação, continua mantendo toda a sua estrutura para que possamos levar até você um programa de saúde ao vivo. Nessa interatividade total e absoluta. O ao vivo é bom para quem apresenta, é bom para quem está sendo entrevistado, e é bom para que você está em casa possa participar conosco. E sem perda de tempo, nesta terça-feira, dia 19 de agosto, eu vou agora apresentar os meus convidados desta noite. Com muito prazer, eu recebo aqui no estúdio do Amostra Grátis da Saúde a presença de dois médicos cardiologistas, Dr. Eluan Albuquerque e Dr. Guilherme Gussen. Dr. Eluan, boa noite, prazer recebê-lo aqui pela segunda vez em 2025. Boa noite, Samuel. É um prazer estar novamente aqui no programa Amostra Grátis. Legal. Boa noite, Dr. Guilherme Gussen. Prazer recebê-lo aqui de volta no programa. Boa noite, Samuel. Boa noite a todos os telespectadores. Um prazer estar aqui novamente. Sempre bom estar aqui com vocês. Em nome da direção da TV Candidez, eu quero aqui já de público agradecer a presença desses dois profissionais que já se despontam já há bastante tempo na questão da cardiologia, muito voltado para a questão do esporte aqui de nossa cidade, que é o Dr. Eluan Albuquerque, que esteve conosco. Então, em nome da direção da TV Candidez, eu quero aqui agradecer a ele pela confiança, por estar de volta aqui ao programa, trazendo informações importantes, e também agradecer ao Dr. Guilherme Gussen. Só abrindo aqui um parêntese, Dr. Eluan, o Guilherme Gussen já, desde a primeira vez que eu abordei ele foi muito simpático, carismático conosco, mostrando não só a sua competência, mas a sua simplicidade. Ele já nos ajudou aqui em outras oportunidades, então sou muito grato a você, porque eu acho uma questão da gratidão a gente tem que carregar sempre, né, doutor Eluan? Com certeza. Então, sou muito grato aqui ao Guilherme também, por estar de volta aqui ao programa e pela confiança no programa, viu, Guilherme? Muito obrigado. Eu que sou muito grato a vocês pela oportunidade, sempre trazendo o convite, dando a oportunidade para a gente poder estar divulgando informações de qualidade, principalmente dentro dessa área científica, que é a medicina e a cardiologia. Muito bem. Olha só, o nosso tema é atividade física no paciente cardiopata. Como fazer uma prática segura? Você pode participar conosco, enviando a sua pergunta, tirando a sua dúvida. Doutor Eluan, para que a gente possa começar esse nosso bate-papo e que seja bastante proveitoso para quem está nos acompanhando ao vivo, qual é a importância da avaliação pré-participação de competições? Samuel, eu acho que isso é um tema super importante, A gente já falei isso na última entrevista aqui, que a gente vem observando um aumento substancial de pessoas que vêm praticando atividade física, participando de eventos aí, de competições, mesmo de forma amadora. E, da mesma forma, existe até algumas já pesquisas mostrando, em média, que em torno de 30% a 40% tem aumentado aí o atendimento de pessoas em meia maratona, em maratonas, e também aumentado o número de eventos de complicações e eventos fatais. E a gente observa que vem aumentando a demanda realmente assim, por procura de profissionais, por procura realmente pela saúde, e a gente sabe que é importante para a prática de qualquer atividade física, antes mesmo de você fazer atividade física ou exercício físico, é importante você sempre estar avaliando. E eu acho que a cardiologia e a medicina esportiva, ela entra aí
como as duas áreas realmente que vão trazer segurança, que a gente precisa fazer alguns exames antes de a gente começar a fazer a prática de atividade física de forma segura. A gente observa, né, não é infrequente, de vez em quando a gente vê aí na mídia alguns casos de morte súbita, né, ou seja, de pacientes que passam mal, que tem algum evento, que às vezes são recuperados ou mesmo, infelizmente, tem algum evento mais grave, e quando a gente vai fazer uma análise mais pormenorizada, uma análise minuciosa da maioria desses casos, a maioria desses pacientes eles não fizeram uma avaliação adequada antes de fazer a atividade física ou fizeram atividade física e não estavam condicionados para isso. Antes de ouvir aqui o doutor Guilherme, já que você citou a questão da morte súbita, nós falamos sobre isso no programa passado, até gerou aqui algumas perguntas. Até elencamos o caso lá que aconteceu em Porto Alegre, que foi no início de junho, um garoto jovem, 21 anos, que veio a óbito na meia maratona lá de Porto Alegre. Mas, tomando como gancho sobre essa questão da morte súbita, existe como prevenir a questão da morte súbita? Olha, como eu falei, né, eu acho que a primeira coisa, a melhor forma de a gente prevenir é a gente buscar. A gente tem que procurar sempre um profissional, né, principalmente quando a gente está pensando em fazer qualquer tipo de atividade que vai exigir mais do corpo. Então, a maioria das sociedades, a sociedade brasileira, europeia, a própria FIFA também coloca que, basicamente, o ideal é que você passasse pelo médico para fazer, teoricamente, um exame clínico minucioso e um eletrocardiograma. Mas, na prática, a gente sabe, né, Guilherme, que principalmente nas atividades aí que envolve um gasto energético, que tem uma atividade um pouco mais intensa, a gente precisa estar lançando mão de outros exames mais específicos, como o ecocardiograma, o próprio teste ergométrico, o teste cardiopulmonar, para a gente conseguir trazer dados e também diminuir a chance de deixar passar alguma complicação. Inclusive, esse atleta que teve essa morte súbita em Porto Alegre, tem até uma organização, eles criaram, a família dele criou uma organização, tá, no Instagram, depois vocês podem até pesquisar, que o motivo de ele ter evoluído para a morte súbita é porque ele tinha uma doença chamada miocardiopatia hipertrófica, que é uma principal causa de morte súbita em jovens atletas, abaixo de 35 anos, e ele nunca tinha feito nenhuma avaliação, não tinha feito realmente, ele fazia atividade física, fazia exercício físico, já participava de competições aí de meias maratonas, mas infelizmente ele nunca tinha feito uma avaliação mais minuciosa. Entendi. Eu só não compreendi, vamos ver se a gente consegue colocar para o público. A família tomou conhecimento disso depois do óbito? Depois do óbito. Foi no exame, então? Não, isso. Pós-mortem que foi diagnosticado, isso. Entendi. Eu esqueci o nome do exame, né, que é feito ali. Olha, na grande maioria das vezes, o eletrocardiograma ele é suficiente para a gente fazer, para chamar a atenção de alguma alteração. Mas aí, na grande maioria das vezes, é necessário fazer algum exame estrutural, que o próprio ecocardiograma, né, que é um exame de ultrassom, ele consegue estar fazendo a maioria dos diagnósticos. Muito bem. Deixa eu perguntar aqui ao doutor Guilherme Kussen. Só fazendo um parêntese aqui, pois não, doutor Guilherme. Rapidamente, em relação ao que o Luan falou, esse paciente, essa questão do diagnóstico pós-mortem, tá? A gente acha, mas o paciente veio falecer e o que isso adianta? É claro que a gente nunca quer perder uma vida, mas como é uma doença genética, tá? Esse diagnóstico pós-mortem, ele permite o rastreio de familiares de primeiro grau, para que não existam outros eventos como este na família. Então, por exemplo, se ele tem a doença, tem que fazer um rastreio com o ecocardiograma, igual a Luan falou, e muitas vezes abrir mão de teste genético, porque às vezes a doença está só no gene e ainda não manifestou. E muitas vezes a morte súbita pode ser a primeira manifestação. Então, como essa família descobriu, né, pós-mortem, infelizmente, o ideal é que tivesse conseguido prevenir a morte desse jovem, que seja feito o teste genético nos familiares, para que, caso eles tenham, né, prática esportiva ou qualquer situação, seja evitada uma nova morte súbita dentro dessa família. Doutor Guilherme, já que a palavra está com você, paciente após o infarto do miocárdio, pode praticar qualquer tipo de exercício físico, na sua ótica, na sua opinião? Isso depende muito, viu, Samuel? O infarto do miocárdio, apesar dele ser uma doença, né, a doença que mais mata no mundo, dentre infartos tem diferenças. O grau de acometimento do coração, né, como é que ficou essa função do ventrículo esquerdo, né, se esse paciente tem arritmias pós-infarto, se ele já foi revascularizado, se não tem mais nenhuma artéria pendente para ser revascularizada, como que era o condicionamento cardiovascular desse paciente
antes do evento, né? Quanto tempo tem que esse evento ocorreu. A grande maioria desses pacientes, né, na verdade todos, deveriam já sair dentro do hospital, começar a reabilitação, que deve durar em torno de 3 a 6 meses. E durante a reabilitação vão sendo incrementados, né, em carga, intensidade e volume de treinamento. Agora, se pode fazer qualquer exercício, isso não é uma regra para todos. Vão ter pessoas que vão voltar a ter uma vida normal, às vezes até com esportes de mais alta intensidade, e outros que vão ter um pouco mais restrito. Isso é muito individual. Quer acrescentar alguma coisa sobre isso? Eu assim, só ratificando o que o Guilherme já falou, eu acho assim, a gente advoga isso. Eu acho que qualquer paciente, ele deve fazer atividade física ou exercício físico, né? Ele faz parte da prevenção e do tratamento para os pacientes, principalmente para os pacientes cardiopatas, mas eu acho que a mensagem que a gente quer colocar principal é que, assim, não é uma coisa general, uma coisa geral, tem que ser individualizada, todo paciente ele tem que passar realmente por uma avaliação, entendeu? Fazer os exames e realmente você fazer uma abordagem individualizada e construir um plano de treino de forma individualizada. Sabe uma coisa que é engraçada, Samuel? Que muitos pacientes falam comigo quando chegam no consultório depois de infartar e você vai e reabilita o paciente. Muitos pacientes que infartaram, antes de infartar, eram sedentários. Eles não faziam nada. Muitas vezes iam só para trabalhar, de exercício físico praticamente nada. E aí acorda um pouco para a situação? E aí acorda, vamos falar assim, acorda para a vida. E muitos pacientes hoje que estão no meu consultório, que já infartaram, dizem para mim, Guilherme, hoje minha vida é muito melhor do que era antes. Eu estou muito melhor. Por quê? Porque às vezes foi necessário que isso acontecesse para que ele acordasse para a necessidade do exercício. Mas a grande mensagem que eu e o Luan nós queremos passar, né, é que não importa qual exercício, o importante é que todos os pacientes sejam prescritos para a realização do exercício, da maneira correta e individual. Mas a gente não pode criar barreira para esses pacientes, tá? A gente tem que mostrar para eles que tanto quanto a medicação, como a revascularização, seja por angioplastia, seja por ponte safena, que é a revascularização aberta, o exercício ele é uma medicação. Só que ele não é comprado na farmácia, mas ele tem dose, ele tem frequência, ele tem intensidade e é individual. Bom, mas nesse caso que a gente está falando de um paciente que é pós-infarto, essa atividade física, ela tem que ser muito bem orientada, porque vai depender da idade, vai depender do peso. E aí entra o papel de vocês junto com esse paciente que tem que seguir também. Porque Exato. Às vezes ele vai querer fazer um tipo de atividade física e que não vai estar propenso para isso, correto? Sim, por exemplo, o Luan ele realiza os ecocardiogramas com parâmetros avançados. Então, muitas vezes, dentro do exame de imagem, a gente consegue identificar algumas variáveis que vão influenciar na prescrição, né? A gente também faz lá o teste cardiopulmonar, que a gente trouxe aqui para a região, né, de maneira pioneira lá na Care Clinic. E o teste cardiopulmonar consegue nos dar o que a gente chama de limiares ventilatórios e a gente consegue prescrever com segurança, baseado nesses limiares, um exercício que gere condicionamento para o paciente, mas que seja seguro para evitar eventos adversos. Para fechar esse bloco, o Túlio está me avisando que já nós vamos chamar o nosso primeiro e brevíssimo intervalo para aproveitar o máximo aqui com os dois profissionais da cardiologia, da Care Clínica aqui em Divinópolis. E aí eu te faço uma pergunta, doutor Eluan Albuquerque, e aquele paciente com insuficiência cardíaca, ele também pode fazer qualquer prática de exercício? Não só como pode, como deve. Eu acho que, como o Guilherme acabou de falar, assim, a atividade física, o exercício físico, ele é tratamento também para o paciente de insuficiência cardíaca. Lembrando que a insuficiência cardíaca, a gente tem diferentes tipos, mas de uma maneira simplória, a gente tem a com fração preservada e com a fração de ejeção reduzida. Aqueles pacientes, quanto menor a fração de ejeção, são pacientes que têm maior mortalidade, são pacientes mais, teoricamente, mais limitados, mas a gente observa que tanto com fração de ejeção preservada como de fração de ejeção reduzida, eles vão ter benefícios. E da mesma forma que o Guilherme falou em relação à parte do infarto, na insuficiência cardíaca, dependendo do grau, da magnitude de como está a condição desse paciente. E a gente nem fala só também da questão cardiovascular, mas também da questão do condicionamento, da questão se está ou não sarcopênico. Às vezes a insuficiência cardíaca é uma coisa que é a evolução final das doenças cardiológicas, então muitas vezes vai se apresentar no paciente idoso, então a gente tem que ver também como é que está a parte muscular desse paciente, então não é só a parte cardiológica, a gente às vezes precisa fazer também uma atividade, um exercício resistido para estar melhorando a massa magra desse paciente, mas assim, a atividade física novamente para o paciente de insuficiência cardíaca, e aí entra depois, eu acho que a gente vai conversar um pouco sobre isso, faz parte da reabilitação cardiovascular que melhora demais a qualidade de vida e sobrevida desses pacientes.
Bacana, para você que está acompanhando agora a TV Candidez, nós estamos recebendo hoje com muito prazer Dr. Eluan Albuquerque, Dr. Guilherme Gussen. Eu vou chamar agora o nosso primeiro e brevíssimo intervalo. Você pode continuar participando conosco. Nosso tema de hoje é atividade física no paciente cardiopata. Como fazer uma prática segura? Você pode participar conosco pelo 999326228. No próximo bloco, nós vamos destacar aqui como foi o Cardiofute do Rio de Janeiro, com a presença do Dr. Eluan Albuquerque. O Dr. Guilherme Gussen também vai falar aqui um pouco da sua experiência na atuação do Ironman, que foi realizado no final de semana passado, também no Rio de Janeiro. Daqui a pouco a gente volta na sequência do programa de hoje. Você conhece o cartão virtual Unimed? O cartão virtual Unimed é uma versão digital do seu cartão de saúde físico, oferecendo conveniência e praticidade. Disponível no seu smartphone a qualquer momento, protegido por senha ou biometria. Ecologicamente correto. Contribui para a redução do consumo de plástico. Como usar? Baixe o aplicativo Unimed Cliente na Play Store ou na App Store e faça login na sua conta. Na tela inicial, clique em cartão virtual no canto inferior esquerdo. Informe seus dados pessoais, como o número da carteirinha, CPF e senha. Prontinho, o cartão estará desbloqueado e disponível para uso. Unimed Divinópolis. Entrevistas que você pode acompanhar aqui no canal no YouTube. São profissionais que passaram e deixaram aqui sua participação e que vai agregar para você acompanhar uma entrevista. Nós tivemos a semana passada a presença da médica oncologista, a doutora Mônica Toledo. Ela esteve conosco numa entrevista pontual, onde falou sobre a questão do agosto branco, que remete sobre a prevenção e o tratamento diagnóstico do câncer de pulmão. Tivemos também a presença do médico cirurgião Cláudio Almada. Ele falou não só sobre a questão da cirurgia bariátrica, mas destacou sobre a hérnia de hiato. Tivemos também a presença do Dr. Felipe Belmiro, ele que é pós-graduado em geriatria. Vai estar conosco numa reprise agora em setembro. E a doutora Kelly Fonseca, médica psiquiatra, professora da UFSJ, vai estar conosco na próxima terça-feira. Nós vamos falar sobre a questão dos medicamentos na psiquiatria. Obrigado aí ao Túlio e a toda a equipe. Eu não quero perder tempo hoje, vou absorver aqui o máximo que eu tenho desses dois profissionais, que a gente tem o prazer de receber aqui hoje, doutor Eluan Albuquerque, doutor Guilherme Gussen. Na entrevista passada, a gente falou aqui sobre o surgimento da Care Clinic, que foi algo bem destacado, e dos objetivos, das atividades do futuro. Eu gostaria de saber se você quer acrescentar um pouco mais, principalmente sobre uma novidade que vem aí, que é o Centro de Reabilitação. Como é que vai se dar esse Centro de Reabilitação? Qual que é a função dele? Qual que é a proposta, doutor Eluan e também doutor Guilherme, caso queira completar? Então, Samuel, na verdade, você está trazendo isso em primeira mão, né? A gente está tentando, a gente é muito discreto, mas assim, eu acho que uma dos nossos objetivos, né? A gente começou a Care Clinic, eu já falei na primeira entrevista, mas assim, o objetivo da Care Clinic não só de a gente se posicionar como uma clínica realmente que traz inovações com profissionais atualizados, né? A gente está investindo também na parte de educação continuada. A gente fez a nossa a Care Academy, que a gente fala que a gente tem todos os meses aí, pelo menos 2 aulas para estar discutindo com todos os profissionais aqui da região e também do Brasil. A gente vem trazendo palestrantes de fora e a gente também vem dando algumas aulas. E um dos projetos que já está saindo aí, a gente acredita que nos próximos 1 mês, 30 dias ou 60 dias, a gente vai estar fazendo o centro de reabilitação cardiovascular, que vai ser focado principalmente para os pacientes que são cardiopatas, e aí vai ser justamente para esses pacientes pós-infarto, pacientes com insuficiência cardíaca, paciente pós-operatório, pacientes pneumopatas, pacientes oncológicos, né? Deixando bem claro que esse centro de reabilitação vai ser um centro
entendeu? Em que a gente vai ter uma equipe multidisciplinar, né, envolvendo médicos, fisioterapeutas cardiovasculares, educadores físicos, psicólogos e nutricionistas, para que a gente consiga realmente, a gente entende essa necessidade que o paciente ele precisa ser acompanhado, ele tem demandas, entendeu, que exigem de diferentes áreas. A nossa área é importante, a medicina é importante, mas sem os outros profissionais, vou até citar já aqui os nossos 2 colegas que vão estar nessa parceria, que é o Dr. Carlos e o Dr. Fábio, são fisioterapeutas e educadores físicos, a gente sabe da importância deles do dia a dia, do que eles acrescentam, o que eles podem melhorar na qualidade de vida desses pacientes. Doutor Guilherme, vai ser aí uma qualidade de vida melhor, para algumas pessoas uma sobrevida também, né? É uma condição que vai ter esse paciente de uma forma bem tranquila. Samuel, isso é muito interessante porque o que acontece? Você está entregando vida para quem achava que às vezes um diagnóstico era o fim. E às vezes não é o fim, às vezes é um novo começo. Então, por exemplo, pacientes que são cardiopatas, pneumopatas, pacientes oncológicos, às vezes a doença ela não começa propriamente dita no corpo inteiro. Vai ter uma doença ali localizada, pode ser no coração, pode ser no pulmão, né, um tumor localizado. Mas a limitação que aquela doença traz, ela muda toda a estrutura do corpo do indivíduo e esse paciente tem que reabilitar. Então, às vezes o paciente, por exemplo, teve um infarto, você foi lá, revascularizou o paciente, mas a limitação pelo tempo que ele ficou, ele tem que recuperar a periferia dele, melhorar a vascularização, aumentar o número de mitocôndrias, melhorar a extração periférica de oxigênio, que vai trazer mais eficiência para o movimento e mais energia para esse paciente poder ter qualidade de vida e sobrevida, porque a gente sabe que a reabilitação ela reduz mortalidade, né? E muitos pacientes hoje estão com doenças, com diagnósticos, e existe um tabu sobre essa questão da prescrição do exercício nesse grupo de pacientes, e a gente vem justamente com essa proposta de poder trazer mais vida para esse público. Nesse último final de semana aconteceu no Rio de Janeiro o Cardiofute, reunindo profissionais da cardiologia de várias partes do país. Doutor Eluan Albuquerque esteve presente nesse evento. O Túlio vai colocar aí para a gente algumas fotos, né? Um pouco dessas fotos, agradeço aí ao Túlio aí a conversão das fotos, enquanto o doutor Eluan comenta para a gente. Estive lá também presente no último dia. Doutor Eluan, o que foi a realização deste evento no Rio de Janeiro? Olha, como eu falei, né, foi um evento marcante porque assim, é o primeiro evento realmente assim, do Cardiofute, né, o primeiro Cardiofute que aconteceu e que reuniu realmente profissionais de todo o Brasil. Né, e quando a gente fala profissionais, não só profissionais médicos, mas também de outras áreas, né, a gente teve a oportunidade de estar discutindo, né, assuntos relevantes aí do futebol, de alta performance, não só do futebol, mas todos os assuntos relacionados à alta performance, a questão também de prevenção e longevidade. Foi um evento muito bacana, eu acho que foi um evento enriquecedor. Para a gente que está aqui em Minas Gerais, principalmente no interior, acho que a gente conseguiu aí absorver e discutir também, tirar dúvidas e absorver bastantes ideias e insights para a gente estar trazendo para a nossa prática aqui, para estar acrescentando na nossa atividade. E assim, foi um evento que foi muito legal, acho que vai ter o próximo ano que vem. E a gente teve a oportunidade, né, de também conversar, né, fazer a resenha com os jogadores atuais e jogadores que já passaram aí, como o Zico, como o Edinho, enfim, como outros grandes ícones aí da seleção brasileira e também do Brasil. Que bacana. Durante o evento, eu tive a oportunidade de conversar com o doutor Eluan Albuquerque. Nós gravamos lá, até para sentir a opinião dele no exato momento do evento. Tudo também avisando que está pronto, é uma curta e objetiva entrevista, e lá também ele falou um pouco, né, nessa entrevista que eu fiz com ele, sobre esse evento. Túlio coloca agora para a gente. Aqui no Rio de Janeiro, o doutor Eluan Albuquerque participa do Cardiofute. Doutor Eluan, TV Candid 10, boa noite. Como é que tem sido essa experiência aqui no Rio de Janeiro? Samuel, eu acho que a experiência é muito enriquecedora. É o primeiro Cardiofute que está acontecendo e a gente que mora no interior, que está aí no interior de Minas Gerais, não podia perder essa oportunidade, porque a gente está tendo a oportunidade de discutir, né, o dia a dia, aprender tecnologias novas, trazer informações, discussões científicas aqui. E o evento está sendo muito proveitoso, a gente está no segundo dia, está tendo a oportunidade de discutir, como eu falei, com profissionais de alto nível, com profissionais que estão à frente dos clubes das principais séries, né, da Série A do brasileiro, Fluminense, Flamengo, Botafogo e Vasco, e também tendo a oportunidade de discutir também com atletas de alto nível que já passaram, que já deram sua contribuição para o nosso futebol e também estão aqui com a gente trazendo vivências. Enfim, eu acho que está sendo uma experiência muito enriquecedora para a gente e com certeza a gente consegue levar informações e insights aí para a gente estar aplicando na nossa prática, na nossa cidade. Doutor, a prevenção também é um tema comentado e debatido aqui nesse evento?
Sim, com certeza. Eu acho que quando a gente está falando hoje aqui a gente está falando especificamente do futebol, mas a atividade física, o exercício físico, a gente sabe que é o principal meio de promoção de saúde, né? A gente sabe da importância do exercício físico, entendeu? Para a gente prevenir as doenças, principalmente aqui está dando sido um enfoque, principalmente das doenças cardiovasculares, mas a gente sabe da importância do exercício físico, tanto para pessoas saudáveis como para pessoas que têm algum tipo de patologia. Então, acho que o exercício físico ele é e sempre será uma das ferramentas para a gente estar promovendo saúde e fazendo prevenção. Muito bem, obrigado aí ao Túlio. E antes de voltar com os dois, eu fiz uma gravação rápida lá também com o gerente da Dadoteca, chamada Thales Sanavria. Thales Sanavria é o gerente comercial da Dadoteca, e ele falou sobre uma questão da inteligência artificial, artificial, principalmente nesta questão do tratamento, do apoio dos profissionais da cardiologia junto aos pacientes. Olha só o que ele disse. Converso agora com Thales Sanavria, ele que é diretor comercial da Dadoteca do Rio de Janeiro. Thales, TV Candidez, Minas Gerais, boa noite. Fala pra gente que novidade é essa da Dadoteca que vai contribuir para o desenvolvimento da questão da medicina esportiva do país. Boa noite. Boa noite, Samuel, tudo bem? Boa noite, TV Candidez. Então, a gente está lançando aí uma plataforma de inteligência artificial que tem tudo a ver aí com esporte, né? Tudo a ver com a cardiologia, que vai auxiliar aí os médicos a tomarem melhores decisões na cardiologia e também o uso, né, dessa inteligência artificial de maneira benéfica para o público, né? E aí a gente está lançando agora essa ferramenta, chama Safe Play AI, é uma ferramenta desenvolvida completamente pela Dadoteca e Laboratório de Performance Humana, e estamos lançando agora e vai ser um sucesso com certeza no Brasil. Tem já uma noção de quando é que ela vai começar a ser comercializada e vai estar à disposição dos profissionais da cardiologia e outros também? Estamos treinando, né, a plataforma constantemente, ela deve ser lançada agora no próximo ou nos próximos meses. Você pode falar para a gente um pouquinho desse evento aqui no Rio de Janeiro, que tem a ver com esse link aí, né, desse novo produto que vai ser lançado, que é uma novidade, que tem tudo a ver com a inteligência artificial. Como é que você resume esse evento no Rio de Janeiro com a presença de vários profissionais da cardiologia de todo o país? É o primeiro e maior evento de cardiologia do esporte, né, aqui no Rio de Janeiro, com os maiores especialistas do país. Todas as referências de cardiologia estão aqui falando sobre tecnologia, falando sobre esporte, falando sobre inovação. E vai ser um evento anual organizado pelo Laboratório de Performance Humana, Dadoteca e SPR Consultoria, contando com o apoio do Fluminense e de outros parceiros, né, Sociedade Brasileira de Cardiologia e por aí vai, todos os nossos apoiadores. Ô, Thales, para a gente finalizar esse nosso bate-papo, para quem não conhece ainda, o que é a Dadoteca e de que forma ela contribui para a questão da medicina esportiva? A Dadoteca é uma consultoria, está há mais de 10 anos no mercado de dados IA aqui do Rio de Janeiro, e a gente atua em mais de 12 países, temos diversas soluções de saúde, a gente atende os maiores players de saúde no mercado também, e a Dadoteca desenvolve soluções, automações, aplicativos e o maior, né, a consultoria, a propriedade intelectual dos nossos colaboradores e consultores para o desenvolvimento das companhias que a gente presta serviço. Legal, parabéns, muito obrigado por essa entrevista aqui no programa Amostra Grátis da Saúde da TV Candidez, que hoje está tendo aqui a presença do Dr. Eluan Albuquerque, que participou do evento no Rio de Janeiro. Obrigado, Samuel, obrigado TV Candidez. Conversando aqui no estúdio, quando a gente ouviu a entrevista da presença da inteligência artificial, vocês já utilizam em Divinópolis, Dr. Eluan e Dr. Guilherme Gossen. Olha, eu acho que a gente estava até comentando aqui que, assim, na cardiologia, principalmente na medicina, né, mas na cardiologia, principalmente, a gente vem utilizando bastante a inteligência artificial e eu acho que é um caminho sem volta, eu acho que ela agrega, ajuda a gente, e aí eu não estou falando só do ponto de vista de pesquisa, mas eu estou falando do ponto de vista realmente de otimização, né, do seu trabalho. Eu, por exemplo, que trabalho com ecocardiograma, com ultrassom, o meu aparelho ele tem várias ferramentas de inteligência artificial que me ajudam a melhorar a imagem, que me ajudam a fazer cálculos, a dar dados, entendeu, de forma mais segura, lógico que sempre com a nossa mão, né, não são dados gerados só pela inteligência, são dados que a gente oferece,
né, para a inteligência artificial, então sempre tem alguém que está ali no comando, né? A gente sempre fala, por exemplo, na cardiologia, uma das coisas que começou inicialmente foi justamente com o eletrocardiograma, né, que a gente sabe no Brasil é uma diversidade, às vezes não tem um profissional, não tem um cardiologista na região, e às vezes é um clínico recém-formado que está lá na porta de entrada, que às vezes não tem uma intimidade ou não tem certo conhecimento de eletrocardiograma, e às vezes, né, pode deixar passar alguma alteração que seja mais grave, que pode causar algum dano para o paciente, e a gente já tem, teoricamente, inteligências artificiais que conseguem dar diagnósticos, que já sugerem determinado diagnóstico, já abre, teoricamente, ali, acende um alerta para o médico, para ele tratar e ver aquele paciente de uma forma um pouco mais pormenorizada. Eu comentei que o Dr. Eluan participou nesse final de semana, né, no Rio de Janeiro, do Cardiofute, mas no final de semana passado, que foi o fim de semana do Dia dos Pais, aconteceu no Rio de Janeiro o Ironman 7.3, que envolve bike, natação, também corrida. Dr. Guilherme Gutzen teve uma experiência como médico do evento. Como é que foi essa experiência, Dr. Guilherme? Samuel, foi um evento bem marcante, né? O Ironman é um evento internacional, né? Então tem atletas do mundo inteiro, atletas de elite, né? São triatletas. Então o Ironman 70.3, você tem lá os atletas que vão nadar 2.1 quilômetros, vão pedalar 90 quilômetros e correr 21 quilômetros. Então é um esporte de endurance, de alta performance. E lidar com esses atletas requer um conhecimento específico para esse grupo de pacientes. As alterações que a gente encontra, seja em eletrocardiograma, né, que a gente também tem isso em jogadores de futebol, igual o Luan estava dizendo aí sobre o evento Cardiofute, né, em relação à inteligência artificial, né, tanto alterações também ecocardiográficas, são pacientes que têm adaptações diferentes da população, então requer um conhecimento específico para a gente poder interpretar. E também tem condições específicas inerentes a modalidade, então você tem que saber lidar com emergências em atletas. O evento do Ironman, ele foi bastante legal porque antes do dia da prova, né, a gente teve um evento científico lá na Escola de Educação Física do Exército, na URCA, né, onde reuniu profissionais de todo o Brasil, né, com palestras sobre temas relacionados ao esporte de endurance. Eu fui convidado para palestrar sobre o tema de arritmia e síndrome coronariana aguda, né, infarto em atletas de endurance, né, e compartilhar conhecimento com todos esses profissionais. E no domingo a gente estava junto lá na tenda médica dando suporte. Então, assim, a gente pega muito desidratação, muitos pacientes com hipertermia, né, com hipotermia, pacientes com lesões musculares, cólicas. Então, por exemplo, o ciclista que fica ali 90 km pedalando, muitas vezes chega com cólicas, com cãibra em musculatura abdominal. Então, você reconhecer, né, o que realmente é uma coisa que pode estar trazendo risco para aquele atleta, ou se é uma coisa realmente inerente à modalidade, que não vai trazer maiores riscos, é importante para a gente poder decidir até se o cara vai poder voltar para a prova. Graças a Deus, a gente não teve nenhum evento grave, né? Pude estar acompanhado lá também do Dr. Selênio, né, que é coordenador do curso de Medicina Esportiva da AF, então a gente pôde estar cobrindo o evento como médicos, e foi uma experiência bastante marcante, atendendo atletas do mundo todo, então foi bem legal. Doutor Guilherme, muita gente que passa por uma cirurgia cardíaca pensa que já é o fim da vida, que não vai ter a condição de fazer uma caminhada decente, uma corrida, uma natação, nenhum tipo de atividade física. Eu não sei se no passado era assim, mas se fosse assim, hoje em dia isso mudou completamente de visão e de opinião sobre essa questão do paciente que fez a cirurgia cardíaca? Olha, Samuel, hoje, mesmo um paciente que fez cirurgia cardíaca ou qualquer outro procedimento cirúrgico não cardíaco, a mobilização precoce, o exercício, né, ele é recomendado para todos os pacientes. E quanto mais precoce você iniciar essa mobilização, ainda dentro, às vezes, de UTI. Por exemplo, quando a gente fala de reabilitação, a gente tem que falar que isso não é uma coisa que eu, Eluan, que a Care Clinic está trazendo como uma coisa da nossa cabeça. Isso é uma coisa de grandes centros, né? Então, São Paulo, dentro do Brasil, falando de Einstein, falando de INCOR, falando de Dante Pazanese, muitas vezes você tem fisioterapeutas cardiovasculares e métodos para você fazer ainda dentro da UTI, com o paciente dentro da UTI, você iniciar o programa de exercícios para aquele momento da reabilitação, que são exercícios diferentes do momento que o paciente vai ter alta, do momento que o paciente já vai estar ali 2, 3 meses, vão mudando. Mas sim, o exercício ele deve ser recomendado e bem prescrito para esses pacientes, porque eles têm bastante benefício. Muito bem. Aqui uma telespectadora está dizendo que tem 65 anos, colocou prótese do joelho, já tem 1 ano e meio, tem muita vontade de voltar a fazer atividade física. Ela pergunta se isso é possível depois de uma análise. Obrigado a você, a telespectadora que não quis se identificar, não tem problema. Vamos ver aqui quem vai fazer essa resposta para a gente. Minha querida, tem e deve voltar, né? Foi o que a gente falou aqui, né? Você falou de uma especificidade sua e é isso que a gente está falando quando a gente
A gente fala às vezes muito depende, né? Mas é justamente isso, porque cada paciente ele tem ali a sua limitação. A gente sabe que o paciente que tem prótese de joelho, ele vai ter uma dificuldade. A gente sempre fala, às vezes a gente orienta o paciente, faça uma caminhada, mas para a senhora, por exemplo, a caminhada talvez não seja a melhor opção. Então a senhora pode voltar às vezes fazer uma natação, a senhora pode voltar às vezes fazer um ciclismo, fazer bicicleta, justamente porque a senhora não vai estar sobrecarregando ali a sua articulação. Então, assim, o bom do mundo assim, da medicina esportiva é que a gente consegue oferecer alternativas, né? É igual a gente vê Paralimpíadas e tanta gente, às vezes, que não tem um braço, que não tem uma perna, ou que tem alguma outra deficiência visual, conseguindo competir de alto nível. Então, assim, a mensagem que a gente quer passar é que, independente da sua limitação, independente da sua condição, seja ela muito limitada, pouco limitada, é possível, entendeu? Mas é preciso realmente que passe por uma avaliação, que passe pelo médico, que entenda e que consiga realmente oferecer informações suficientes para fazer uma prática segura. Doutor Guilherme, como é que deve ser a vida do paciente com marca-passo? Deve ser uma vida só em casa, tranquilo, sem fazer absolutamente nada? Como é que deve ser observado e olhado e orientado, principalmente, esse paciente com marca-passo? Primeiro ponto, Samuel, é a gente entender qual é o tipo de marca-passo que o paciente tem. Porque hoje a gente chama de dispositivos cardíacos implantáveis. Então, você tem um marca-passo, que é um marca-passo realmente para gerar o batimento, que às vezes o batimento do paciente estava muito baixo, tá? Você tem outros marca-passos, como, por exemplo, o desfibrilador implantável, que é, por exemplo, um paciente que teve uma morte súbita abortada ou alguma condição que traz esse risco e aquele paciente está usando ou em prevenção primária ou secundária, ou pode ser um ressincronizador. Então, todos esses pacientes são pacientes também que são elegíveis e devem ser prescrita atividade física. Uma atenção especial para quem tem um desfibrilador, porque ele tem as zonas onde, o que acontece? Tem arritmia, geralmente são arritmias taquicardia ventricular ou fibrilação ventricular, e aquele dispositivo é programado para emitir um choque a partir de determinada frequência. E todo paciente tem o limite do choque, então você tem que ter acesso para saber a partir de qual batimento que aquele choque vai ser deflagrado, e quando você for fazer um exercício, você vai prescrever geralmente 10, 15 batimentos abaixo daquela zona de choque, para que aquele paciente não tenha um choque inapropriado deflagrado pela elevação da frequência do exercício, tá? E esse paciente que tem marca-passo, alguns exercícios têm que ser mais cuidadosamente prescritos. Por exemplo, exercício que você eleva o braço acima da linha do ombro, principalmente se for um marca-passo com cabo, porque você pode ter fratura dos cabos. Mas apesar desses detalhes, né, o exercício ele deve ser prescrito, mas de uma maneira individualizada. Muito bem, tudo está me avisando aqui que eu vou ter que chamar agora o nosso segundo e breve intervalo. Daqui a pouquinho nós vamos voltar no terceiro bloco e vai ser também o nosso último bloco para também várias perguntas e a nossa despedida. Daqui a pouco a gente volta na sequência do programa de hoje. Você conhece o cartão virtual Unimed? O cartão virtual Unimed é uma versão digital do seu cartão de saúde físico, oferecendo conveniência e praticidade. Disponível no seu smartphone a qualquer momento, protegido por senha ou biometria. Ecologicamente correto. Contribui para a redução do consumo de plástico. Como usar? Baixe o aplicativo Unimed Cliente na Play Store ou na App Store e faça login na sua conta. Na tela inicial, clique em cartão virtual no canto inferior esquerdo. Informe seus dados pessoais, como o número da carteirinha, CPF e senha. Prontinho, o cartão estará desbloqueado e disponível para uso. Unimed Divinópolis. Deixa eu chamar aqui entrevistas que você pode acompanhar pelo YouTube. Profissionais que passaram pelo programa Mostra Grátis da Saúde e que você pode acompanhar. Foi com a médica nutróloga Nayara Dourado. A entrevista foi pontual, ela esteve conosco, detalhando e reafirmando como a nutrologia pode participar e trazer qualidade de vida para as pessoas. Dr. Vidal Trapielo Neto, médico, ele que é proctologista, falou sobre a questão principalmente da importância do exame de colonoscopia. Dr. Fábio Batistuta, da cidade de Bom Despacho.
a saúde neonatal que deve ser muito bem observada por todos, inclusive não só Bom Despacho, mas também Belo Horizonte. E tivemos também uma entrevista com o casal Marcelo Dolabella e doutora Camila Mourão. Da outra imagem, eles falaram, foi uma entrevista realmente pontual, onde destacaram sobre a importância dos exames de imagem também na questão da prevenção. Obrigado aí ao Túlio e toda a nossa equipe. Estou de volta aqui no estúdio da TV Candidez. A gente vai tentar absorver aqui o máximo desses dois profissionais que estão aqui ao vivo conosco. Doutor Guilherme, tinha aqui uma pergunta de uma telespectadora. É a Sandra, do bairro Campina Verde. Eu gostaria de saber dos médicos sobre o derrame pleural. O que fazer? Ele resolve sozinho? Agradeço aí a audiência e parabéns pelo programa. Obrigado, Sandra, pela sua pergunta. Ei, Sandra, tudo bem? Boa noite. Bom, respondendo a sua pergunta, depende muito da causa. Por exemplo, se for um derrame pleural por causa de uma insuficiência cardíaca congestiva, muitas vezes esse derrame vai se resolver com tratamento da insuficiência cardíaca, né? Com diuréticos, otimização, às vezes, do quarteto fantástico, se for de fração de ejeção reduzida, né? Otimização do tratamento, se for fração de ejeção preservada, né? Em alguns casos, derrames pleurais pós-operatórias, que vem mais por causa de uma pleurite, né? Aquilo ali vai se resolvendo com o tempo à medida que a inflamação vai se resolvendo, né? Mas você tem casos, por exemplo, derrame pleural por tuberculose, né? Por neoplasias ou por infecções como pneumonia, que muitas vezes não apenas você tem que fazer a drenagem, né? Ali cirúrgica, para você aliviar a respiração, mas também para fazer o diagnóstico do que é aquele líquido. Porque pode ser um transudato, né, que seria um líquido claro, tranquilo, pode ser pus, pode ser um líquido, né, com sangue, então muitas vezes é necessário nesses casos. Então depende da causa. Doutor Luan, um assunto que nós abordamos no programa passado, mas que não tivemos como aprofundar, é sobre a questão da cardiomiopatia hipertrófica. Como fica o paciente diante da orientação da atividade física? Então, isso é um dos assuntos, né? Como eu falei no início, a cardiomiopatia hipertrófica é uma doença genética autossômica dominante que ela, né, antigamente, há alguns poucos anos, existia até uma proscrição, o paciente era proibido, né, de fazer atividade física, de fazer exercício físico, e isso vem mudando ao longo do tempo, né? As últimas diretrizes vêm tornando mais permissível, a gente já consegue trazer esses pacientes para fazer atividades que a gente coloca aí de intensidade moderada e dependendo até, às vezes, fazer até HIIT, que a gente fala em alguns determinados pacientes, mas, novamente, é uma doença, a cardiomiopatia hipertrófica é uma doença que ela tem vários fenótipos, que a gente fala, várias apresentações. Então, depende muito de como que esse paciente se encontra, depende muito se esse paciente ele tem uma hipertrofia muito acentuada, se ele tem uma obstrução da via de saída, se ele está ali com a manifestação já que a gente fala fenotípica, se ele tem sintomas ou não. A gente sabe que, assim, todos os pacientes que têm cardiomiopatia hipertrófica, a atividade física ou exercício físico, ele deve ser incentivado. Agora, a intensidade, a magnitude e a forma que vai ser prescrita essa atividade física, o exercício físico, ele tem que ser realmente de forma individualizada, vendo esses parâmetros que eu acabei de citar. Muito bem, nós vamos voltar com as perguntas, mas eu quero fazer aqui um registro importante que a clínica foi apontada aí pela Salles Pesquisa como destaque na questão da cardiologia. Nós temos, inclusive, aí um vídeo da Salles Pesquisa e o Túlio coloca agora para a gente. Fala, meu povo de Divinópolis, estou aqui com os proprietários da Care Clinic, vencedores na categoria Clínica Cardiológica. Conta pra gente dessa emoção de estar recebendo o prêmio. Flávio, obrigado. Olha, pra gente a gente fica muito feliz e grato pela população de Divinópolis por ter escolhido a gente, né? Eu acho que esse troféu aqui serve como incentivo pra gente, para toda a equipe de cardiologia e para toda a equipe aqui da nossa clínica de colaboradores, porque a gente vem tentando realmente fazer um trabalho de forma individual, atendendo os pacientes sempre com muito carinho e atenção. Então, pra gente, esse troféu ele serve realmente como incentivo para a gente continuar melhorando a cada dia e oferecer um serviço realmente de qualidade aqui para a população de Divinópolis. A gente só tem a agradecer a Deus primeiro, agradecer aos Salles Pesquisa pela transparência da pesquisa e também a todos os pacientes aqui de Divinópolis. Obrigado. Túlio vai colocar uma foto que tem para a gente do Dr. Eluan, da doutora Camila Albuquerque. Eu gostaria que vocês falassem sobre esse prêmio aí da Salles Pesquisa. A gente, né, como eu falei na entrevista, a gente ficou muito feliz e muito grato pela população de Divinópolis ter escolhido a gente como a melhor clínica cardiológica da cidade,
Para a gente, como eu falei, é um incentivo. Lógico que a gente vem tentando fazer um trabalho com muita seriedade, buscando trazer inovações, buscando sempre fazer um atendimento de qualidade, um atendimento de forma, o que a gente vem falando aqui, de forma individualizada, e a gente fica muito grato, mas isso serve realmente como estímulo para a gente, entendeu? Para a gente melhorar a cada dia, e o que eu posso falar para vocês é que vem muita coisa boa por aí, a gente está empenhado em trazer inovações aqui para a cidade, em realmente, Divinópolis já né, a gente sabe que Divinópolis já é um centro médico, né, um centro de referência na região do Centro-Oeste Mineiro, e a gente quer cada vez mais colocar Divinópolis em destaque, principalmente a parte cardiológica e parte gineco-obstétrica. Que bacana, que legal. No finalzinho aí a gente vai colocar um vídeo aí para destacar um pouco mais da Care Clinic, mas eu queria perguntar para o Dr. Guilherme, o que é reabilitação cardiovascular? Quais são os seus benefícios para quem está acompanhando agora ao vivo o Amostra Grátis da Saúde? Bom, Samuel, pergunta muito importante. O que é reabilitação? É uma maneira de você retomar e devolver para aquele paciente que veio a adoecer por qualquer causa, geralmente uma causa cardiovascular, pulmonar ou oncológica, as funções orgânicas básicas para ele ter uma qualidade de vida normal, atividades independentes, tomar banho, fazer suas coisas, né, e conseguir ter uma vida. Muitas vezes, né, a gente sabe que a doença ela começa, como eu disse, por exemplo, no coração, um infarto, uma neoplasia, mas isso adoece todo o resto do corpo. Então, a gente, por exemplo, precisa de uma dinâmica do transporte de oxigênio para chegar nas células junto com os nutrientes e muitas vezes com o adoecimento, né, do corpo que se iniciou muitas vezes ou por um infarto, ou uma neoplasia, uma doença pulmonar, essa dinâmica de transporte do oxigênio e de absorção de oxigênio, ela fica prejudicada. E a reabilitação, ela vem restabelecer junto com o tratamento específico daquela condição, né, a reabilitação desse sistema periférico. Então, você retoma a massa muscular, você melhora a vascularização dos tecidos, você melhora a extração de oxigênio desses tecidos, você otimiza o débito cardíaco do paciente, com isso ele vai ter menos cansaço, ele vai melhorar a tolerância dele ao esforço, melhorando a qualidade de vida, reduzindo mortalidade, reduzindo internação e trazendo benefício para a vida desse paciente. Doutor, existe um perfil de paciente que se queixa muito da questão, não posso fazer atividade física porque eu tenho pressão arterial alterada, a famosa pressão alta. A pressão alta, ela pode ser algum tipo de impedimento para atividade física ou ao contrário? Então, na verdade, a hipertensão arterial, ela, né, dependendo do momento, do estágio que você faz o diagnóstico ou do momento que o paciente está, se ele estiver muito sintomático e com níveis elevados, em estágio mais avançado, estágio 2, 3, às vezes você pode adiar um pouquinho o início da atividade física para tentar melhorar um pouco o controle pressório, porque a gente sabe que com a atividade física, tanto ela seja aeróbica como ela seja resistida, a pressão ela vai aumentar um pouco. Então, se essa pressão já estiver muito elevada e esse paciente não estiver compensado, o ideal é que você faça um ajuste, né, ali das medicações. Se o paciente já faz alguma atividade, ele pode manter as atividades, mas tentando diminuir um pouco a intensidade até para melhorar a questão do controle, mas aquele paciente que é sedentário, que está com níveis tensionais, ou seja, níveis de pressão muito elevados, o ideal é que faça primeiro o controle dessa pressão e logo em seguida comece a fazer atividade física, porque inclusive a atividade física vai ser tratamento para esse paciente. E a questão do exercício físico para o idoso cardiopata? Como fazer esse exercício físico de maneira segura, Dr. Guilherme Gossen? Bom, Samuel, é importante identificar nessa população específica que são os idosos, né, qual que é a condição desse idoso. Você vai ter aquele idoso que anda, que faz compra, que anda na rua, que está tranquilo. Então, a reabilitação ela pode já ser começada no padrão. A gente sabe que a reabilitação basicamente ela é aeróbica e ela é complementada com exercício resistido, com musculação, exercício de força, porque não necessariamente precisa de peso, pode ser com elástico, pode ser com peso do corpo, tá? Mas se aquele idoso for um idoso muito debilitado, com dificuldade de andar, né, com risco de queda, às vezes o início da reabilitação vai focar no ganho de massa muscular, para que ele retome seu equilíbrio, para que ele retome aquele andar mais seguro, para que a gente possa executar com mais segurança o exercício aeróbico, que é sim a base da reabilitação. Então, como eu disse, a doença ali começou no coração, mas aquele pode acometer todo o corpo daquele idoso. E a gente identificar qual é o idoso que vai beneficiar de já iniciar direto na reabilitação com base no aeróbico e qual é o idoso que vai precisar passar por uma adaptação de exercício resistido e ganho de massa muscular para retomar equilíbrio e força para poder ir para a reabilitação com o aeróbico propriamente dito. O Guilherme, a gente teve muito pouco tempo aqui no intervalo, mas eu vi você comentando com o Eluan e comigo aqui sobre um transplantado, né, depois do transplante, conseguiu correr uma maratona, um exercício aí fortíssimo, né? Uma meia maratona já é muito pesado na minha ótica. Uma maratona, então, tem que ter uma preparação
toda especial. Como é que foi isso? Você teve com ele? Você viu esse caso? O que você pode passar agora aqui para a gente? Na verdade, nós da Care Clinic, eu e Luan, a doutora Emiliana, que não está aqui hoje presente, a gente teve a oportunidade de passar uma semana, né, acompanhando o serviço de reabilitação e de teste cardiopulmonar lá no Dante Pazanese. A gente teve junto com um profissional, um grande profissional, né, o Dr. Carlos Rossi, que é autor das diretrizes de ergospirometria, ergometria, de reabilitação e cardiologia do esporte, e ele tem uma paciente dele que é transplantada, tá? Transplante de coração, e que ele treinou orientando, né, essa paciente, acompanhando ela junto ao treinamento dela, e ela, após o transplante ela correu uma maratona. Então, ela correu uma maratona após um transplante de coração. E você até me perguntou se era possível fazer exercício depois de uma cirurgia cardíaca. O que você acha disso? E isso, assim, né, só fazendo um adendo que ele falou, isso permitido, lógico, que por conta do transplante, mas devido também à reabilitação cardiovascular, que é essencial para esses pacientes, para que eles consigam realmente voltar a performar, enfim, fazer atividade física. Inclusive, em relação à reabilitação, igual o Luan está falando, se você faz um transplante e não reabilita esse paciente, você não trata a periferia dele, melhora a complacência vascular, aquele coração pode até aumentar o risco dele ser rejeitado, dele perder o transplante, sabe? Então, o Dr. Carlos orientou, né, essa paciente junto, lógico, com uma equipe multidisciplinar e tornou possível, né, esse grande feito, que é uma paciente que teve um transplante cardíaco completar uma maratona após o transplante. Na última entrevista aqui do Dr. Eluan e da Camila Albuquerque, nós recebemos perguntas sobre a questão da cardiopatia congênita. Inclusive, um pai perguntando se o filho que tem pode praticar exercício físico. Essa pergunta foi bem no final do programa. Eu queria que o doutor Eluan respondesse para a gente. Uma criança ou um adolescente com cardiopatia congênita pode também fazer a prática de exercício físico? Então, Samuel, na verdade, assim, a cardiopatia congênita é outro mundo, né? A gente fala que a cardiologia pediátrica e as cardiopatias congênitas, elas variam de gravidade, né? A gente, lógico que tem cardiopatias que são, que a gente fala, principalmente as cardiopatias de hiperfluxo, que a gente pode citar ICIA, CIV, entendeu? Que são mais simples, vamos falar, mas a gente tem outros tipos de cardiopatias mais complexas, por exemplo, como síndrome hipoplasia de coração esquerdo, defeito septo atrioventricular de forma total, entendeu? E o que a gente observa, na verdade, é que a maioria dos pacientes que têm cardiopatia congênita acontece justamente isso. Por conta desse receio familiar, às vezes até por uma orientação não adequada, eles acabam não fazendo atividade física, exercício físico, e a gente vê muito crescente, né, obesidade nesses pacientes. E a gente sabe que, na verdade, assim, o exercício físico, a atividade física, ela também nesses pacientes, ela deve ser recomendada. Mas, novamente, a cardiopatia congênita, justamente pela sua complexidade, a gente primeiro precisa analisar que tipo de cardiopatia congênita o seu filho, né, no caso, tem, entendeu? Que momento que está, se isso está causando repercussão hemodinâmica ou não nele, entendeu? Se é uma cardiopatia que ainda necessita, por exemplo, passar por algum procedimento, se já foi feito algum procedimento, se foi uma medida paliativa, enfim, o que a gente pode falar é o seguinte, é que pode sim fazer atividade física, depende do tipo de cardiopatia, avaliar se está tendo sintomas ou não, se está tendo repercussão e se precisa fazer algum procedimento ali para estar tentando melhorar aquela condição. Mas, de forma geral, ela deve ser incentivada, mas, novamente, de forma individualizada, observando aí todos esses detalhes e sempre baseado com uma boa avaliação com um profissional que entenda do assunto. Legal, que bacana. O Túlio também avisando aqui que a gente tem um curto vídeo. Enquanto ele coloca para a gente, da Care Clinic, eu gostaria que vocês comentassem, né, para quem ainda não conhece, esse novo espaço bem em frente ali ao Complexo de Saúde São João de Deus, que nasceu junto aí com esse ano de 2025, bem em janeiro, não é isso, doutor Eluan? Assim, a clínica, né, é uma clínica que ficou um espaço, né, que a gente fala aconchegante, um espaço realmente, assim, muito bonito, particularmente eu acho muito bonito, né, eu acho que ficou um espaço muito legal justamente para a gente receber os nossos pacientes com muito carinho. Né, a gente trouxe, né, como o Guilherme falou no início aqui da entrevista, algumas inovações, né, para a cidade, né, como de forma pioneira, como teste cardiopulmonar, tanto na esteira como na bicicleta. A gente teve uma paciente aqui que citou em relação à questão de prótese de joelho, por exemplo, para ela, no caso, o ideal é que ela faça um teste ergométrico, um teste cardiopulmonar na bicicleta, justamente por ser melhor. Né, estresse físico, né, com estresse físico também é uma novidade. O próprio ECO-TCPE, né, Guilherme, Sim. que a gente em breve vai estar fazendo aí, vai estar trazendo essa novidade também, que são coisas que a gente vê que são exames, enfim, são propedêuticos que a gente só vê em grande centro e a gente, como a gente falou, a gente quer realmente
manter Divinópolis, continuar colocando Divinópolis como uma referência na região e por isso que a gente, né, tem esse espaço e a gente tem toda essa estrutura com profissionais, que nem o Guilherme falou. A clínica tem hoje 10 especialistas, né, desses 10 especialistas, 4 são cardiologistas, eu, Guilherme e a Emiliana, principalmente voltado para a parte, né, da cardiologia avançada, de performance, mas a gente tem também a doutora Bruna Lima, que também é cardiologista, ótima cardiologista, por sinal, que está lá em parceria com a gente também, está desenvolvendo um bom trabalho. E a gente tem outros profissionais, né? A Care Clínica, ela tem 2 núcleos, que é o núcleo Procard, que é voltado para a cardiologia, e o núcleo Materna, que é voltado para ginecologia e obstetrícia também, que tem outras novidades que a gente já citou na primeira entrevista. E a Mariana Alves aqui de São Gonçalo do Pará, perguntando aqui sobre a questão se há o atendimento aqui pela plano de saúde, e esse atendimento ele existe. Né, pela Unimed de Divinópolis. Um abraço aí a toda a equipe. Olha só, o Túlio também dizendo que a gente já tem que finalizar o programa. E nesse final de programa, eu sempre gosto de perguntar aqui ao nosso entrevistado para deixar uma mensagem no resumo dentro desse tema que nós abordamos hoje. Eu queria ouvir primeiro aqui o Dr. Guilherme Gussen, o que é de mais importante na opinião dele, na ótica dele, que deve ser deixado para o telespectador que está nos acompanhando agora ao vivo, sobre esse tema, atividade física no paciente cardiopata, como fazer uma prática segura. Olha, para todos os telespectadores, né, inclusive o Luan, Samuel, que estão aqui, né, a prática de atividade física ela deve ser democratizada. Todos, na sua grande maioria, têm direito e têm possibilidade de praticá-la. O que a gente precisa é cursar de maneira adequada, de maneira individual, qual atividade a gente vai prescrever, em qual intensidade, qual volume, para quem. Sempre respeitando a doença do paciente, as limitações, as preferências. E nós, da Care Clinic, trazemos esse propósito de entregar para os nossos pacientes um atendimento humanizado e mostrar que muitas vezes o diagnóstico não é o fim, mas assim um novo início, né? Onde a gente pode trabalhar e caminhar juntos em direção a uma vida melhor, com mais qualidade, com menor risco. Então, assim, nós nos colocamos totalmente à disposição da população de Divinópolis, de toda a região, né, para um atendimento humanizado, né, com competência, profissionalismo, para entregar o melhor para vocês. Muito bem. Edifício São Lucas, Avenida 21 de Novembro, 291, no terceiro andar, 998-28-8844. Doutor Eluan, para suas despedidas e o que de mais importante, na sua opinião, deve ficar marcado dentro desse tema que nós abordamos hoje aqui, ao vivo, no estúdio do Amostra Grátis da Saúde? Olha, eu acho que o Guilherme já falou assim, né? A gente tem lá, eu, como estava comentando aqui no início, ele, a Emiliana, enfim, todos os profissionais lá da clínica, a gente tem essa visão realmente de um atendimento de qualidade, de um atendimento personalizado, de um atendimento focado no paciente. Então, é só ratificar o que o Guilherme já falou. Eu acho que assim, a ideia realmente da clínica é que a gente consiga atender as necessidades, né, dos pacientes, que a gente consiga realmente devolver, né, às vezes pode ser o início ali de um novo começo para o paciente, então assim, devolver a autoestima do paciente, não só tratar, não só prescrever remédio, a gente quer estar ali para vocês como um parceiro realmente que ajude a vocês a voltarem a fazer as suas atividades, a ter prazer de fazer, ter qualidade de vida, né? Então acho que o Guilherme foi muito feliz nas palavras dele, eu compartilho das mesmas ideias e eu acho que é isso, a gente quer realmente dizer para vocês que a gente agradece novamente a gente ter sido escolhido como a melhor clínica de cardiologia aqui da cidade e isso, como eu falei, é um incentivo para a gente melhorar cada dia mais e o que eu posso falar para vocês é que vem muita novidade e eu acho que a população de Divinópolis e região vai ganhar muito com isso. Muito obrigado aqui ao Dr. Guilherme Gussen, prazer recebê-lo aqui novamente. Muito obrigado aqui ao Dr. Eluan Albuquerque, que eu tive a oportunidade também de estar lá nesse final de semana lá no Rio de Janeiro. Foi um evento muito interessante, né? Principalmente pelo local ali, que tem tudo a ver com futebol, né? Sim. Com a presença do Zico, né? O craque Zico aí da década de 80, né? Eu fiquei impressionado. O Zico dava um passo, todo mundo em cima dele ali na chegada, na rua. Na hora que eu estava chegando ali no Rio de Janeiro, ali na Avenida Rua Álvaro Chaves, né? Que é a Rua do Fluminense. Obrigado, viu, Guilherme? Obrigado, Samuel. Obrigado a todos que nos acompanharam, hein? Até a próxima terça-feira. Essa entrevista vai ter reprise no sábado e breve no YouTube. Para vocês, uma boa noite. Até a próxima, se Deus quiser.